Salve, salve, querido e querida, novamente aqui com vocês agora para tratar algumas questões de noções de direito, tudo bem? Com ênfase ao direito administrativo, alguma coisa de constitucional, humanos nós vimos ainda há pouco, né, com muita avalia. E beleza, então a gente vai aqui, juntamente com você, aluno do desafio, né, participar dessa resolução de questões atinentes aos temas que nós tratamos em outras aulas, tudo bem? Joga na tela, produção, a questão, vamos lá. Vamos lá, então, resolver a questão. Com relação à administração pública, de acordo com a Constituição Federal, as funções de confiança são exercidas. Olha só. Bem, vamos lá. Aqui a gente precisa entender o vínculo com a administração pública. O indivíduo, ele pode ter vinculação com a administração pública de algumas formas, né? Ele pode ocupar um cargo de provimento efetivo, que é aquele oriundo de aprovação em concurso público de provas ou provas e títulos, né? Que está lá no artigo 37, inciso 2 da Constituição Federal. E a Constituição, ela trata também de dois institutos que são os cargos em comissão e as funções de confiança. O que quer dizer cargo em comissão e função de confiança? São cargos e funções em que há a livre nomeação e exoneração. Ou seja, são de livre nomeação e exoneração, ou também chamado demissíveis ad nutum. O que isso quer dizer? Que eles são resultados de uma discricionariedade da administração em nomear determinadas pessoas, certo? E aí nós temos o cargo em comissão e a função de confiança. Tanto o cargo em comissão quanto a função de confiança, elas são de livre nomeação e exoneração. Beleza. E o que diferencia um do outro? O cargo em comissão, ele pode ser ocupado tanto por alguém que esteja fora da administração, que não tenha vínculo com a administração e passa a ter, como com quem já tem vínculo efetivo, certo? São situações de direção, chefia e assessoramento, tudo bem? Então, cargos de direção, chefia e assessoramento podem ser ocupados por cargo em comissão e também por função de confiança. E o que diferencia? É que a função de confiança ela só é somente ocupada por quem por servidor efetivo, ou seja, por quem já tem vínculo com a administração pública, certo? Então, na letra A ele fala assim, por servidores públicos, aqui no comando, né, ele pergunta sobre as funções de confiança. Letra A, por servidores públicos ocupantes ou não de cargo efetivo. Não, pessoal, é apenas por quem ocupa cargo efetivo, né? Então, não pode ser a letra A. Letra B, exclusivamente por servidores ocupantes de cargo efetivo e destinam-se apenas à direção e chefia. Tá certo que é ocupante de cargo efetivo, até aí tá certo. E destinam-se apenas a atribuições de direção e chefia? Não, é direção, chefia e também assessoramento, tá? Direção, chefia e assessoramento é o que nos informa o artigo 37, inciso 5 da nossa Constituição Federal de 88, tudo bem? Então, não tem como ser a letra B. Letra C, exclusivamente por ocupantes de cargo efetivo? Sim. Destinam-se apenas às funções de direção, chefia e assessoramento. É a letra C o nosso gabarito. E por que a letra C, meu aluno? Porque está em plena conformidade com o que nos fala o artigo 37, inciso 5, conforme eu mencionei. Função de confiança, ela é exclusiva para quem ocupa cargo efetivo na administração. Tudo bem? O cargo em comissão, não. O que diz a Constituição? Ele pode ser ocupado por gente de fora? Até pode, ele pode ser ocupado por gente de fora. Todavia, tem que haver uma reserva mínima para quem é servidor efetivo. Então, aí, sem muita dificuldade, letra C, o nosso gabarito. Segunda questão. Margarete
foi nomeada para cargo de provimento efetivo em virtude de concurso público, certo? Em virtude de concurso público. E após 4 anos de efetivo exercício desse cargo, foi demitida. Contudo, a sua demissão foi invalidada por sentença judicial. Aqui, meu aluno, é uma análise de forma de provimento. Primeira pergunta, Margarete é uma servidora estável? Sim. Por que ela é servidora estável? Porque ela já ocupa o cargo efetivo há 4 anos. E a Constituição prevê que a estabilidade se dá com 3 anos de efetivo exercício, não é isso? Querem acabar com a estabilidade do servidor público. Passa no concurso antes que os caras lá do Congresso Nacional acabem. É um projeto de poder acabar com a estabilidade. As propostas de reforma administrativa estão indo nesse sentido. Não é isso, Lucas Tolosa? Tenho razão? Confirma aí. Concorda, Lucas? Mas beleza, vamos lá então. Então ela já é servidora estável. O servidor estável, ele quer dizer o seguinte, que ele só pode ser demitido por meio de processo administrativo disciplinar em que ele seja condenado, por decisão judicial ou, em uma remota hipótese, por excesso de pessoal, depois de realizar os cortes de despesas, é que ele pode ser demitido, né? Nesse caso, ela foi demitida e após a sua demissão, ela invalidou, né, essa demissão por meio de uma sentença judicial. E aí, meu aluno, o que acontece? Letra A, cumpridas as condições de estabilidade, será reintegrada, e aí tudo bem? É a chamada reintegração. Ela voltou ao cargo que ela ocupava. E o eventual ocupante da vaga estável será reconduzido ao cargo de origem, com direito à indenização, aproveitamento de outro cargo e disponibilidade por remuneração proporcional a tempo de serviço. E aqui, né, ele está dizendo que, em caso de necessidade, a Margarete não será aproveitada em outro cargo, porém terá direito à indenização. Não. Se for desnecessário, ela será, sim, aproveitada. Tudo bem? Só para tratar essa questão, eu vou falar contigo do artigo 41, parágrafo 2º da Constituição Federal. Então, olha só, eu vou falar para ti do artigo 41, parágrafo 2º, para a gente ser mais objetivo. O que diz o artigo 41? Vou ler para ti. Invalidada por sentença judicial a demissão do servidor estável, será ele reintegrado e o eventual ocupante da vaga, se estável, reconduzido ao cargo de origem, sem direito à indenização, tá? A letra A fala que é com direito à indenização. Então, primeiro, o erro aqui já é sem direito à indenização, certo? Então, aqui já está errado. E o parágrafo 3º fala, em extinto o cargo e declarada sua desnecessidade, o servidor estável ficará em disponibilidade. Então, ele fica em disponibilidade e podendo ser aproveitado, tá? Então, a letra A está errada. Letra B. Cumpridas as condições de aquisição de estabilidade, será reintegrada e o eventual ocupante da vaga, independentemente de ter estabilidade, será reconduzido. Não, pessoal. O erro está no independentemente. O artigo fala se estável. Então, uma condição para ele ser reconduzido, ele ter a estabilidade. Esse independentemente tornou a alternativa errada. Letra C. Cumpridas as condições para aquisição da estabilidade, será reintegrada e o eventual ocupante da vaga, se estável, agora sim, será reconduzido ao cargo de origem sem direito à indenização. Beleza, nós já vimos que é sem direito à indenização, aproveitado em outro cargo ou posto em disponibilidade com remuneração proporcional. E no caso de ser extinto e declarada a sua desnecessidade, Margarete fica em disponibilidade com remuneração proporcional ao tempo de serviço até o seu adequado aproveitamento em outro cargo. É a letra C, o gabarito. Por quê, meu aluno? Vai na Constituição. Ela está de acordo com o artigo 41, parágrafo 1º da nossa Constituição Federal e também com o artigo 41, parágrafo 3º. Tudo bem?
voltando à minha recomendação que eu tenho feito para você ler esses dispositivos. Aliás, lê do artigo 37 ao 42 para tu entender direito administrativo e constitucional e administração pública. É uma leitura rápida, mas ela vai te dar inúmeras possibilidades. Então, a nossa primeira questão, né? Nossa primeira ou segunda? Segunda questão, perdão, é letra C, de casamento. Beleza? A nossa terceira questão, ela trata de acumulação de cargo, emprego ou função. A Constituição autoriza, meu aluno, acumulação? Em alguns casos, sim, né? Cargos privativos da saúde, educação, né? 2 cargos de educação. Existe, inclusive, agora a possibilidade de acumular, né, o policial militar com cargo de educação. A Constituição, ela tem trazido esses permissivos para a gente. E onde está basicamente isso? No artigo 37, que eu recomendo a leitura de Vossas Excelências, inciso 16 da nossa Constituição. Certo? E aqui, né, a gente analisando as alternativas. Vamos lá. No que se refere à acumulação de posições remuneradas, conforme o entendimento jurisprudencial dominante, ou seja, ele quer o entendimento da jurisprudência, o regime constitucional dos servidores, letra A, autoriza que o servidor inativo acumule seus proventos com outras 2 posições em atividade, desde que haja compatibilidade horária extra. Letra B, caracteriza-se como acumulação a participação dos servidores públicos em conselho de administração fiscal estatais. Letra C, exige que sejam somadas respectivas remunerações para fins de aplicação do teto. Letra D, garante a transferência de vantagens obtidas em um cargo para outro cargo por força da regra do direito adquirido. E letra E, permite a acumulação independente do limite infraconstitucional de jornada semanal, exigida apenas a compatibilidade de horários, certo? É uma questão que trata de jurisprudência, tá, meu aluno? E jurisprudência é necessário você acompanhar. O gabarito que a FCC apresentou para essa questão é letra E. Deixo eu ler para ti aqui a jurisprudência. Diz assim: a acumulação de cargos públicos de profissionais da área de saúde, previsto no artigo 37, inciso 16, não se sujeita ao limite de 60 horas semanais previstos em norma infraconstitucional, pois inexiste tal requisito na Constituição Federal. O único requisito estabelecido para acumulação é a compatibilidade de horários no exercício das funções, cujo cumprimento deverá ser aferido pela administração pública. É uma decisão, né, do agravo regimental 1246685, de relatoria do ministro Dias Toffoli, julgado em 2020, tema 1081 de repercussão geral. Então, não se sujeita a esse limite de 60 horas, a essa possibilidade de acumulação, tudo bem? Havendo compatibilidade de horário, independentemente disso, de quantas horas, o STF, né, nesse julgado, permitiu que haja essa acumulação, independentemente de uma lei abaixo da Constituição estabelecer de outra forma. Então, é uma questão de jurisprudência, né, um pouco mais, de um nível um pouco maior, mais elevado do que pode, melhor dizendo, aparecer na tua prova. Beleza. A quarta questão, pessoal, é uma questão de administração pública que versa basicamente sobre descentralização e desconcentração. Beleza, vamos analisar a questão. Suponha que o município de São Paulo planeje implementar uma ampla reorganização administrativa, com criação de novas secretarias, extinção de outras e também cargos vagos, bem como descentralizar a prestação de alguns serviços, de acordo com a disciplina estabelecida constitucionalmente e com os princípios da organização administrativa. Letra A. A prestação... Beleza. A prestação de serviços por entidade da administração indireta constitui medida de desconcentração, demandando lei autorizativa pessoal, quando se descentraliza
para a administração indireta não é desconcentração, é descentralização, porque haverá uma nova pessoa jurídica. Ele passa para uma nova pessoa jurídica. Desconcentrar é dividir internamente, tudo bem? Então não é descentralização, é sim desconcentração. Letra B. Será necessária a lei para a criação e extinção de secretarias. Porém, não para a extinção de cargos vagos, podendo a descentralização ocorrer mediante de criação também por lei de autarquia. O cargo vago, pessoal, ele pode, ser por meio de decreto, tudo bem? Então, ele pode sim extinguir por meio de decreto. Para extinguir secretaria, depende de lei, certo? Então, podendo a descentralização ocorrer mediante por lei de autarquia. Quando se cria uma autarquia por lei, aí sim, nós temos uma descentralização, tudo bem? Nós temos aí uma descentralização. Então, aqui, para criar e extinguir uma secretaria, lei. Para extinguir cargo vago, não, porque o cargo vago, a Constituição Federal dispõe que o chefe do executivo pode extingui-lo mediante decreto, sem necessidade de aprovar uma lei, certo? E a descentralização, que é passar, pode ser por meio de autarquia, A autarquia é criada por lei, Enquanto as outras são autorizadas por lei. As outras entidades da administração pública indireta, como a fundação, a sociedade de economia mista, a empresa pública, então é esse o nosso gabarito, tá bom? Beleza? Quinta questão. A instituição das entidades que integram a administração pública indireta respondem de diferentes necessidades e objetivos públicos, certo? Vamos analisar aqui uma a uma. Letra A. As fundações possuem personalidade de direito privado e são instituídas por lei para finalidade de interesse social mediante exploração econômica. Pessoal, a letra A está incorreta. Primeiro, ela não é só de direito privado, ela pode ser de direito público ou privado a fundação, tudo bem? Elas são autorizadas por lei, certo? E elas não têm a finalidade de exploração econômica. Quem tem a finalidade de exploração econômica são as empresas públicas e as sociedades de economia mista. Então, por isso, a letra A não pode ser correta. A letra B. As sociedades de economia mista possuem personalidade jurídica de direito privado. Até aqui está certo. De fato, elas possuem de direito privado, certo? O que mais diz? E exercem atividade econômica, somente podendo prestar serviços públicos mediante outorga ou permissão. Pessoal, essa letra B está errada, porque elas podem prestar serviço público diretamente. Esse somente mediante outorga ou permissão está errado, tá? Ou concessão, perdão, está errado, porque elas podem prestar o serviço diretamente. Então, por isso, tornou errada a letra B. Letra C. Empresas públicas, quando criadas por lei, possuem personalidade jurídica de direito público. Errado. Empresa pública, meu aluno, é sempre direito privado. E elas não são criadas por leis, elas são autorizadas. Tudo bem? Elas são autorizadas por lei e não criadas, como está aí na letra C. Beleza? Beleza. Letra A. O que mais tem de erro aqui? Atuam preferencialmente em setores monopolistas. Não há essa disposição de atuação em setores monopolistas. Letra D. As autarquias mostram-se adequadas
ao exercício do poder de polícia, dada a sua personalidade jurídica de direito público, sendo dotados das prerrogativas da Fazenda Pública como execução do regime de precatório. Tudo bem? É de fato a alternativa que melhor condiz com as disposições do direito administrativo doutrinárias referentes à administração pública. A letra E, as autarquias em regime especial prestam atividade de apoio ao órgão de administração pública, sendo instituídas por lei com personalidade jurídica de direito privado. Pessoal, a autarquia nunca é de direito privado e também não tem essa finalidade de apoiar a administração direta. Então, aí é a letra D. Sexta questão, né? Fala do regime jurídico administrativo, tudo bem? O regime jurídico administrativo. Diz assim: o regime jurídico administrativo é informado por regras e princípios, estes que estão previstos no ordenamento jurídico de forma expressa ou implicitamente. Tem-se como implícito o princípio da... Vamos lá. Aqui ele fala em princípios implícitos e princípios expressos, né? É isso que ele está tratando aqui com a gente. Beleza, vamos entender aqui. Letra A. A moralidade administrativa que permeia os demais princípios para deles extrair conteúdos de melhor que atendam ao interesse público no caso concreto. Moralidade, pessoal, é um princípio implícito. Implícito é aquele que não se encontra expresso na norma. Mas se você vê o artigo 37, caput da Constituição, né? Tem aquele mnemônico que todo mundo fala a todo momento, que é o LIMP, né? Já ouviu falar do LIMP? LIMP. Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Mais expresso que isso não tem. Ele está expresso ou está implícito? Pode voltar para a tela. Ele está expresso. E o comando da questão fala de princípio implícito. É aquilo que não está tão visível assim. Então a letra A não nos serve como resposta, né? Nada a ver a letra A. Letra B. A autotutela, segundo qual a administração pública pode revogar seus atos e contratos administrativos eivados de vício de legalidade, né? Pessoal, é o seguinte, a autotutela, aqui ele fala, no qual ela pode revogar atos eivados de vício de legalidade. Quando há vício de legalidade, não é revogação, é anulação, né? Revogar um ato administrativo, ele se dá, né, em razão de conveniência e oportunidade. É a chamada discricionariedade administrativa. Eu falo em revogar. A autotutela, ela tá até implícita, né? Se tu levar em consideração a Constituição, todavia, o erro da alternativa é quando ele fala que ela pode revogar atos com vício de legalidade. O correto seria anular, tudo bem? Então, vício de legalidade é anulação e não revogação, como está na letra B. E também está, por essa razão, vamos dizer assim, errada. Letra C. Supremacia do interesse público. Supremacia do interesse público que autoriza a derrogação de norma legal para o atendimento de interesses da administração pública em detrimento de interesses privados. Olha só, derrogar significa tu tirar parcialmente, vamos dizer assim, a vigência, a aplicabilidade de uma lei, né? Tem abrogar e derrogar. Derrogar é tirar parcial, abrogar é totalmente. Ele diz assim, que pela supremacia do interesse público sobre o privado, que é um princípio, de fato, que está no centro do nosso regime jurídico administrativo, seria possível derrogar uma norma para atender o interesse da administração. Cuidado com isso, tá? Sabe por quê? Quando se trata de
da legalidade da administração pública, aplica-se o chamado princípio da legalidade estrita. E aqui significa dizer o seguinte, que a administração pública está adstrita aos termos da lei. Ela tem que seguir fielmente as disposições legais, tudo bem? Certo? Então esse princípio ele não permite essa derrogação, meu aluno, tudo bem? Ele não permite essa derrogação da norma. Senão, ia abrir, né, para abrir uma brecha muito grande para abuso de poder, insegurança jurídica. O que é derrogar? Eu vou diminuir o sentido de aplicação de uma lei para atender o interesse da administração. Mas isso, sem sombra de dúvidas, daria ensejo ao abuso de autoridade, daria ensejo a uma insegurança jurídica muito grande, então não faria sentido também. Letra D. Eficiência que exige que a administração pública o atingimento do máximo de resultados possíveis com o menor empenho de recursos possíveis. De fato, é o que está... Esse é o princípio da eficiência. Mas lembra, esse LIMP é de eficiência, sim ou não? Ele se encontra no artigo 37 caput da Constituição Federal. Então, lá ele está, sem sombra de dúvidas, expresso, meu aluno. E a questão pediu o quê? O que a questão pediu? Joga na tela de novo, por favor. A questão pediu o quê? Vou grifar. Na tela, por favor, produção. Produção! Na tela, produção. A produção resolveu me ignorar temporariamente. Na tela, produção. Attention. Beleza. Então, na questão, ele pede implícito, não é isso? Está aqui, implícito. Então, não pode ser eficiência. A definição de eficiência está correta, mas ele quer um implícito. E letra E, que é a que sobrou como gabarito, indisponibilidade do interesse público, né? Não tem isso expresso, com base na qual não é dada à administração transigir sobre seus interesses, salvo previsão legal. Esse princípio é exatamente conforme descrito aí, e ele é implícito, como pede a questão, não está disposto na Constituição Federal. Então aqui você precisava, além de conhecer cada um desses princípios, né, saber o que estava implícito, o que estava expresso. Isso, vez por outra, é objeto de cobrança em prova de vocês, tá? Beleza. Meu aluno desafio, eu quero aproveitar esses minutos finais para deixar uma mensagem para ti, uma mensagem de confiança, uma mensagem de motivação, né? Você está cansado de ouvir diversos clichês sobre o que pode dar certo, o que pode não dar certo, mas eu sempre trabalho com a seguinte premissa, de você, dentro das suas condições, e nós sabemos que cada pessoa tem uma vida diferente, cada pessoa tem uma condição diferente, dá o seu melhor. O compromisso que você tem que ter consigo é de ter feito o melhor nas suas possibilidades. E você sendo resiliente e dando continuidade nesse empenho, nesse esforço, sem sombra de dúvidas, você obterá êxito, né? Cedo ou tarde, inevitavelmente você obterá êxito. Então, para você que vai fazer prova depois de amanhã, eu quero que você vá tranquilo, sereno e atento, com toda a concentração para o que é importante. Você sabe que é uma prova longa, uma prova cansativa, que está cheia de pegadinhas, né, de artifícios para tentar te confundir. Então é preciso que tu tenha a plenitude da atenção, a plenitude da vontade e plena confiança no seu trabalho, tá? Nós estamos aqui no desafio para te apoiar e para torcer também pelo teu sucesso, para, se Deus quiser, daqui a um tempo nós comemorarmos juntos, né? Eu ver o seu depoimento nos vídeos, eu estar na festa junto com vocês e, sem vergonha, me chama para o churrasco. Eu fico à vontade para me chamar para o churrasco, caso tu queiras, tudo bem? Então esse é o meu recado final. Eu quero que você vá muito confiante, vá muito tranquilo, vá muito sereno para essa prova e que dê tudo certo na sua vida, tanto no domingo quanto na prova da Polícia Militar, tudo bem? É isso que eu tinha para dizer para ti.
Estou na internet, no Instagram, no Facebook. Caso tu precise de alguma coisa, pode buscar meu nome lá que eu estarei te respondendo, te auxiliando nesse particular, tudo bem? No mais, eu queria me despedir de ti, deixando um forte abraço e que você possa revisar as aulas, tirar suas dúvidas, ver o que você está acertando e o que você está errando. Um abraço, aluno Desafio!